Menorá entra hoje no ar, trazendo para você um debate sensacional e profundo sobre a situação atual do Brasil em termos jurídicos. O que é que está fazendo o STF em relação à legislação existente e também à Constituição Federal? Você quer saber? Fique conosco. Você vai ter a oportunidade de observar o que pensam um procurador de justiça, um promotor de justiça, um advogado criminalista e um especialista em segurança pública. A partir de agora, Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. E hoje nós temos aqui uma missão árdua. No momento em que muitas pessoas têm medo de conversar sobre assuntos que são fundamentais para que a população possa compreender em que posição ela se encontra no nosso país, nós não. Nós entendemos que sem ofender as pessoas, sem achincalhar os poderes, respeitando a vontade de cada um de nós e com liberdade, nós podemos conversar a respeito de qualquer tipo de assunto e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Corre pela esquerda, especialmente, a ideia de que há um golpe em andamento e que esse golpe estaria sendo estabelecido pelo Poder Executivo, pelo presidente Jair Bolsonaro, montando essa estrutura com base no artigo 142 da Constituição Federal e a mudança de ministros nesse momento é um indicativo, principalmente os ministros, o ministro da Defesa e os chefes das armas do nosso país, isso seria um indicativo de que esse golpe estaria sendo realmente articulado. Por outro lado, há também quem na direita diga que o golpe já foi dado, e não pelo Poder Executivo, claramente dado pelo Poder Judiciário. E há ainda quem diga que o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, só estaria agindo da maneira que age porque o Congresso Nacional tem o rabo preso. Nós aqui vamos conversar a respeito desses assuntos, para que você possa ter uma ideia do que cada um de nós pensa e do que efetivamente está acontecendo no Brasil. E daí, você buscando outras informações, vai fazer a tua cabeça por tua conta. Meu querido Marcos Cac, o que você teria a dizer a respeito de tudo isso que eu introduzi aqui? Eu não vejo essa questão de golpe como uma questão séria, né? Acho que no momento atual, né, político que a gente vive no Brasil, eu acho que essa hipótese aí ventilada, seja pela esquerda, seja por outras cabeças pensantes por aí, eu acho que essa hipótese é uma hipótese que ninguém pode imaginar, né, na atualidade, no sistema que o Brasil adotou, né? Nós adotamos um sistema presidencialista, os nossos poderes são independentes entre si, e eu acredito que essa independência dos poderes faz com que cada um tenha que assumir um papel junto à sociedade civil, né? Então, essa questão de golpe, eu não acredito nessa história, nessa falácia, eu acho que é uma grande bobagem o que estão falando. Eu acho, sim, que a gente precisa de uma certa reorganização, de um certo grupamento, né? Poder, efetivamente, os poderes estarem livres e independentes entre si, né? No momento, a gente tem, assim, uma disputa de poder que um poder está puxando um pouco a corda para si, o outro poder fica meio manco, mas eu acredito que as instituições livres e independentes são a melhor forma de você dar uma resposta a tudo que a gente vive. O Brasil é presidencialista. O Brasil, o presidente da República, ele tem responsabilidade penal, civil e administrativa. Ele não tem responsabilidade política. Não ter responsabilidade política pode parecer um nome feio, mas quer dizer o seguinte: ele tem liberdade para escolher quem ele quer para compor o ministério dele por uma infinidade de cargos que a República tem. Então, quando ele escolhe um ministro, ele escolhe dentro de certas limitações, evidentemente a lei diz quais são as qualidades mínimas ou básicas para que alguém seja ministro disso ou daquilo, ele escolhe ao bel prazer dele.
ele não tem responsabilidade política sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista legal. Isso pode trazer consequências, isso é outra coisa, consequências políticas. Ele escolhe alguém que o Congresso não gosta, que o presidente do Senado não gosta, isso pode trazer problemas a ele com relação à administração. Ele pode ter dificuldade de aprovar projetos, enfim, avançar em áreas que ele considera importantes, mas, sob o ponto de vista constitucional, ele não tem responsabilidade política. O que acontece, por exemplo, no regime parlamentarista. A todo momento, na Inglaterra, o primeiro-ministro está todo dia lá no parlamento explicando por que enfim, tomou essa ou aquela decisão. Por quê? Porque ele tem responsabilidade política. O primeiro-ministro inglês, se ele conduzir a política em desacordo com aquilo que o parlamento quer, ele pode sofrer um voto de desconfiança, pode até ser apiado do poder, porque ele perdeu a confiança do parlamento. Aqui não. O que está acontecendo no Brasil é a mesma narrativa, né, adaptada à época, que acontecia depois dos governos militares. Eu me recordo que, quando nós assumimos aqui a administração do Estado, no governo do Dr. Marcelo Alencar, ele reuniu o secretariado e disse o seguinte: olha, vocês têm 30 dias para denunciar objetivamente tudo que vocês encontraram nas áreas de vocês. E para com essa história de culpar a ditadura por tudo. Todos os governos na época, tudo que saía errado, o cara, não, isso é a culpa da ditadura. A ditadura ficou aqui de 64 a 88, esculhambou com toda a administração pública. Então, todas as áreas, todos os fracassos, rigorosamente todos os fracassos, eram imputados ao fato do Brasil ter tido um governo militar de 64 a 88. Isso está voltando agora, né? Quer dizer, não existe golpe, né? Não existe golpe nenhum. É bem verdade que as palavras do Bolsonaro, do presidente, não correspondem às ações de governo. Pelo contrário, nós assistimos aqui um presidente do Senado não dá bola nenhuma para uma notificação, uma intimação do Supremo Tribunal Federal. Já o presidente cumpre rigorosamente. Quando ele escolhe, troca os ministros militares... Você está se referindo ao Renan Calheiros, né? Renan Calheiros, exatamente. Então, quer dizer, quando o presidente troca o ministério, quando o presidente tenta nomear um ministro da Justiça, o Supremo Tribunal, exercendo a sua atividade de maneira completamente disfuncional, vai lá e diz: não pode nomear esse sujeito porque há desconfiança disso ou daquilo outro. Quer dizer, uma inversão de poder, né, absoluto. O que parece mais é que nós vivemos numa quase, né, administração judicial do país. E não há golpe, não há nenhum tipo de golpe. Né? E isso está mostrando, por exemplo, com muita clareza, que a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem que mudar. Acho até que alguns deles já sabem disso. O processo de escolha tem que ser diferenciado, o mandato deles também tem que deixar de ser vitalício e, finalmente, a competência deles tem que ser realmente restrita. E aí a gente dá até... Porque o que acontece? O Supremo tem 11 mil processos para julgar, 12 mil, 20 mil, não sei quantos mil processos para julgar. Então, você encontra no Supremo processos que estão lá há anos, processos importantes, às vezes que dizem respeito à liberdade de certas pessoas, e o Supremo coloca para julgamento o que quer e na hora que quer. Esse caso, por exemplo, do julgamento do ex-juiz e ex-ministro Moro, estava há 2 anos com o Gilmar Mendes, de repente ele colocou e aconteceu isso que deixou todo mundo estupefato, né? Ninguém entendeu muito bem, principalmente quem não é da área jurídica, não entendeu nada do que aconteceu, e isso diz respeito exatamente a essa disfuncionalidade. Mas não existe golpe. Eu acho que a oposição não tem argumento contra o governo, então fica tentando fabricar um golpe, né, para se apresentar como paladino da liberdade e da democracia, quando, na verdade, são exatamente o contrário. As minorias no Congresso, na Câmara dos Deputados, quando perdem uma votação, se socorrem do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal embarca na canoa e decide sobre questões que não tem competência para decidir. Eu acho que os sinais não apontam para a existência de uma tentativa de golpe, pelo menos por parte do Executivo. Não é isso que a gente está vendo. Essa narrativa ela não encontra respaldo na realidade. Vamos só fazer uma recapitulação rápida aqui. Né? Em 2018,
nós tivemos o que, na minha opinião, foi uma vitória inesperada de uma força política com característica diferente da que dominou o país durante os últimos 16, 20 ou 30 anos, né? Conforme você queira classificar isso. Eu estava conversando isso com amigos outro dia. No início de 2018, a gente dava por certo a vitória. Muita gente, a maioria, dava por certo a vitória do Alckmin. Né? A máquina do PSDB, as pessoas faziam chacota do nome Jair Bolsonaro. Entretanto, ele ganhou. E o que a gente viu logo após a vitória dele? O anúncio gigantesco, antes mesmo dele tomar posse, de uma oposição. Né? Muita gente dizendo não vai governar, nós vamos fazer de tudo para derrubar ele. Isso ainda no final de 2018. Quando a epidemia começou, eu me lembro, né, começou a chegar aqui no Brasil com mais força essa história, no período do Carnaval, porque eu fui assistir o desfile das escolas de samba. Foi final de fevereiro, começo de março de 2020. Porque eu fui assistir o desfile das escolas, Ronaldo, mas não fui no desfile das campeãs, porque nesse meio tempo começou a chegar a notícia da Itália, e eu falei, isso é uma insanidade, esse troço vai chegar aqui, eu não vou para voltar para uma multidão. Enfim, quando começou a epidemia, já de cara, a mídia, os grandes vozes aí da política já estavam anunciando que o culpado pela epidemia seria o presidente da República. Isso aí é um troço assim, só quem tem memória muito ruim não se lembra. Então, ele está sendo responsabilizado por 300 mil mortes. Pois é, não sei se a maioria das pessoas não lembra que em fevereiro, 4 de fevereiro de 2020, o governo federal declarou estado de emergência. Lembro, claro que lembro, eu lembro. A OMS disse na época que não era justificado. Olha só. Então, os fatos, né, esses são os fatos. E aí a gente começou a ver algumas coisas estranhas acontecendo. Tá? Mais ou menos no meio do ano passado, a Corte Suprema do Brasil suspendeu as ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, porque elas estavam prejudicando a ação humanitária contra a pandemia. Então, vamos pensar. A polícia ficou proibida por uma ordem judicial emanada lá de cima de entrar nas favelas do Rio de Janeiro. E aí a gente viu uma sequência de eventos de ativismo judicial. O que é ativismo judicial? É quando o judiciário se mete em assuntos que, como o Roberto Vitaliano explicou muito bem, são assuntos políticos que têm que ser decididos por alguém que recebeu votos, que foi eleito e tem um mandato popular. Está dentro do poder de decisão do cara. A gente viu uma sequência de eventos enormes aí de ativismo judicial. A gente ia ficar a noite inteira falando, mas eu só vou lembrar aqui um outro fato muito importante, que foi a soltura em todo o Brasil de mais de 40 mil criminosos presos. Ao mesmo tempo em que se impedia a população de sair de casa e se dizia, fique em casa, não saia que você vai morrer, você pega 40 mil, o número, ninguém sabe o número exato, né? Não se tem esse número, mas se estima que foram por volta de 40 mil criminosos, assaltantes, estupradores, homicidas, eles foram simplesmente devolvidos às ruas. Então, essa sequência de fatos, ela não tem consistência nem com a narrativa da proteção à saúde da população do Fique em Casa e muito menos com a narrativa de uma tentativa de golpe. E aí, Ronaldo, o que a gente viu mais? Para fechar essa história, a gente viu governadores e prefeitos tomando atitudes restritivas da liberdade dos cidadãos completamente ilegais. Eu sou engenheiro civil, não passei nem na porta de uma faculdade de Direito, mas eu sei, graças aos meus amigos, né, e aqui estão 3 deles, operadores do direito, que se o país não estiver em estado de sítio, não estiver em estado de defesa, você não pode restringir a liberdade de ninguém, você não pode obrigar o cara a ficar em casa, você não pode forçar o sujeito a fechar a loja dele,
Você não pode fechar uma praia. Não pode. Ah, mas é para o bem, Roberto. Não pode, cara. Ou a gente tem uma Constituição que vale, ou a gente não tem a Constituição que vale. Se é para fazer a coisa porque ela é boa e dá resultado, mesmo sendo ilegal, então eu sou a favor de que um sujeito que for preso por um crime de homicídio fique 50 anos na cadeia. Não, Roberto, isso não pode, porque a Constituição só permite a prisão até 30 anos. Então, olha só, ou a gente cumpre a Constituição, ou a gente não cumpre a Constituição. Não vale o joguinho de só cumprir quando é bom para mim. Muito bem. O último detalhe dessa história toda, Ronaldo, é que durante esse período todo, desde março, abril do ano passado, a gente tem a mídia entrando na casa das pessoas para tocar o terror. Eu tirei foto agora de tarde, parei de ver televisão em dezembro, resolvi fazer isso. Mas, infelizmente, a minha senhora, você sabe que eu faço o que a minha senhora manda. A minha senhora está aqui na sala, ligou a televisão, eu não consigo deixar de ver. E eu tirei uma foto da tela da televisão, que era uma matéria do jornal Hoje Tá, dizendo o seguinte: especialistas alertam sobre a transmissão do vírus dentro de casa. Você imagina o que é que uma pessoa que está em casa com a família presa há mais de um ano, vendo a loja dela falir, ou perder o emprego, não sabe como é que vai pagar as coisas. A última coisa que ela tem é a família dela. Aí vem a mídia e diz o seguinte: se afaste da sua família, dentro da sua casa, que senão você vai morrer. E aí, a gente agora volta para a sua pergunta. Isso não é, nada disso é sinal de um golpe de Estado, principalmente dado pelo Executivo. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma outra coisa que a gente pode chamar pode dar vários nomes para ela, mas eu acho muito pouco provável que seja um golpe de Estado. Então, o que você acha que está acontecendo no Brasil? Eu acho que está acontecendo no Brasil é uma que já aconteceu em outros países, né, notadamente nos Estados Unidos, é uma tentativa de usar a epidemia como uma desculpa para se retirar do poder um governo que foi legitimamente eleito. Isso quer dizer que o governo é perfeito? Não. Isso quer dizer que o governo não poderia ter feito coisas melhores, diferentes do que fez? Poderia. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que se o presidente hoje fosse Fernando Haddad, a gente já teria tropa na rua. A gente já teria campo de concentração, não, né? Campo de reeducação. Outro dia eu vi um sujeito, o Marcelo replicou um Twitter de um sujeito, né, dizendo que campo de concentração não é necessariamente uma coisa ruim, porque em alguns campos... Ele poderia botar a mãe dele lá, esse cara que falou isso. Pois é. Eu voto para ele botar a mãe dele lá. É isso aí. Esse é o nível do debate, Ronaldo, que a gente está hoje. Marcelo Rocha Monteiro, você que é procurador de justiça, que conhece direito, assim como o Marcos, como o Roberto Vitaliano e como o Mota, que também se interessou pelo tema. Como é que você define o estado do Brasil hoje, o estado em que nós nos encontramos? Nós temos democracia, nós não temos democracia. O Supremo Tribunal Federal está exacerbando as funções dele. O Executivo está com o rabo entre as pernas. O Congresso Nacional tem o rabo preso. A minha análise parte de uma premissa um pouco diferente, ou pelo menos que eu não vejo ser apresentada com frequência, que é o seguinte, quer dizer, quando você fala, ou quando se tenta construir essa narrativa de que o presidente Bolsonaro pode dar um golpe, está ameaçando dar um golpe, trocou o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas porque quer dar um golpe, né? Você está partindo de uma ideia, a meu ver, inteiramente equivocada, né? De que todos os atores políticos, né? Todos os poderes estão agindo dentro da institucionalidade. Dar um golpe é romper com a institucionalidade, né? Golpe é uma ruptura. Então, assim, a premissa de que todos estão agindo dentro da institucionalidade, né, é obviamente falsa, né? Por quê? Porque o que nós temos visto, né, e o Roberto mencionou a pandemia, mas isso não começou na pandemia. A pandemia agravou isso.
o que nós temos visto, especialmente desde o momento em que um governo que não é de esquerda assumiu com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e que a esquerda se tornou a esquerda saiu do poder no executivo, ficou minoritária no Congresso. O Congresso, na verdade, ela não era propriamente majoritária, ela precisava se aliar ao Centrão. E nós vimos como funcionou esse sistema de alianças durante o governo do PT. Enfim, ela perdeu essa situação. Há um grupo de deputados aí que tende a se alinhar com quem estiver no poder. Então, a esquerda se viu numa posição minoritária. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu e o que está acontecendo é que você tem um único poder desses três, onde aqueles nomeados pela esquerda continuam hegemônicos. E, obviamente, eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal. E é no Supremo Tribunal Federal que se tem procurado cercear, e com êxito, eu diria, a atuação do presidente da República ao ponto de transformá-lo, ou pelo menos essa é a ideia, numa rainha da Inglaterra. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e esse livro foi publicado por um autor americano, recentemente traduzido para o português, lançado no Brasil há coisa de 3 meses, chama-se Juristocracia. Esse é o nome do livro. E esse é o nome do fenômeno que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo governados, em grande parte, por 11 juízes não eleitos e vitalícios. A maioria deles proveniente de governos do PT. E que estão agindo de maneira absolutamente fora da institucionalidade. Então... Sim, quem cobra isso, Marcelo? Quem cobra isso? Como é que isso pode se reverter dentro da lei? Olha, dentro da lei, você tem a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo. Pelo Senado. Pelo Senado. Agora, eu receio que surjam situações até mais graves, de impasse institucional. Olha, o que nós já vimos, não dá para citar todos os casos, eu vou citar 3 mais, a meu ver, mais emblemáticos, do Supremo Tribunal Federal agindo fora da institucionalidade, agindo ilegalmente, inconstitucionalmente. Então, eu vou citar um caso. No primeiro ano de Direito Penal da faculdade, no primeiro dia de aula, o professor de Direito Penal se apresenta para os alunos, diz o nome dele e logo depois do nome dele ele explica o seguinte: olha, tem um negócio chamado princípio da reserva legal. Não existe crime sem que seja definido por lei. Não existe pena sem que haja uma lei definindo isso. Isso é o óbvio, É aquilo que você jamais imaginou que precisaria ser discutido. Lei penal, lei que cria crime, é uma lei que manda a gente para a cadeia, Ronaldo. Manda a gente para a cadeia. É inconcebível que uma lei dessas seja criada por alguém que não tenha sido eleito pelo povo para legislar. Não é possível que um tribunal diga: eu acho que isso deveria ser crime. E aí isso vai ser crime, porque aquele juiz acha que você deve ir para a cadeia por aquela conduta que lei nenhuma diz que é crime. Aí esse juiz diz: lei nenhuma diz, mas eu acho que deveria ser crime. Então você vai para a cadeia. Foi isso que o Supremo fez. Esse é o nível da ilegalidade em que Você podia citar o caso? Você podia citar o caso em que isso aconteceu? Então, o suposto crime de homofobia. E aqui não estou entrando absolutamente no mérito da questão da homofobia. A homofobia tem que ser combatida, mas nenhuma lei penal pode ser criada senão pelo Poder Legislativo. E está explícito na Constituição.
Não há crime sem lei anterior que o defina. E 8 ministros do Supremo criaram um crime por decisão judicial. Tá? Isso é gravíssimo. O precedente disso está na Alemanha nazista, em que um juiz podia mandar você para a cadeia se ele considerasse a sua conduta contrária ao interesse do Reich. Ainda não que precisava nem ser a tua previsto conduta. no Código Penal. Você poderia ter uma conduta absolutamente certinha dentro das leis nazistas, sendo judeu, você estava fora da lei, que eles criaram. O sujeito achou que você não saudou o Führer com entusiasmo suficiente, mandava te prender. Tá? O juiz, era a opinião do juiz, não era a segurança de uma lei votada por um parlamento eleito pelo povo. Então, este absurdo, essa barbaridade, em que o Supremo invadiu, nesse caso, não invadiu nem o poder do Executivo, invadiu o poder do Congresso Nacional. Tá? Depois nós tivemos um caso que é quase que, eu nem sei que palavra usar, anedótico, né? O presidente da República cumprindo uma promessa de campanha com a qual você pode concordar ou discordar, isso aí é questão de ponto de vista, mas ele foi eleito com essa bandeira de facilitar o acesso do cidadão comum a armas curtas, a pistolas e revólveres. Né? Então, ele exercendo um poder que é conferido expressamente a ele pela Constituição, eu não vou lembrar aqui o número do artigo, mas está expresso, é facultado ao presidente da República alterar, modificar alíquotas de imposto de importação. Alíquota de imposto, Ronaldo, isso é função do Poder Executivo, o Poder Executivo que cobra os tributos. Tá? Ele foi lá e alterou a alíquota de 20% para 0%. O ministro Fachin, julgando uma liminar de um partido minoritário no Congresso, julgando um pedido de liminar, concedeu a liminar para que a alíquota voltasse a ser 20%. E ele diz lá na decisão, essa alíquota de 0% para mim não é adequada, porque vai facilitar o acesso a... Ele começa a tecer comentários que têm a ver com a conveniência da medida. Né? E a gente aprende na faculdade, quando trata de separação de poderes, que o judiciário, que não foi eleito por ninguém, não pode se imiscuir na conveniência dos atos do poder legislativo, do poder executivo. Tá? Por quê? Porque senão quem governa é o judiciário. Você vota para presidente, você vota para o Congresso Nacional, mas quem vai governar são juízes não eleitos. Tá? Então ele altera a alíquota, tá? Com a Constituição dizendo expressamente que quem decide isso é o presidente da República. Tá? Além disso, tivemos esse caso que o Roberto já citou, tá? Em que o Supremo suspende operações policiais no Rio de Janeiro, nas comunidades, durante a pandemia. Isso é a administração da segurança pública, ou alguém conhece uma lei que diga que é proibida a operação policial durante a pandemia? O Judiciário aplica leis. Que lei foi essa que o Supremo aplicou, no caso do Rio de Janeiro? Não é lei, é administração. Tá? Isso é administração, é poder executivo. O poder executivo decide, olha, a polícia vai fazer tantas operações policiais quanto o secretário de polícia ou o secretário de segurança achar conveniente. Então, ele está se imiscuindo numa atividade da administração, que é a atividade policial. A atividade policial é claramente uma atividade da administração. A polícia é subordinada ao Poder Executivo e nem poderia ser de outra forma. Vejam, se o Supremo tivesse decidido que a polícia do Rio de Janeiro, a partir do dia tal, vai ter que triplicar o número de operações policiais nas comunidades, essa decisão seria ilegal do mesmo jeito. Não cabe ao Supremo decidir que vai ter mais ou que vai ter menos operação policial. Cabe à polícia, subordinada ao governador que o povo elegeu. Então, quem foi que pediu ao Supremo essa medida de suspender as operações policiais? De novo, um partido que perdeu as eleições. No caso do Rio, foi o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, o sujeito perde a eleição e diz, não tem problema. Dá muito trabalho ganhar a eleição, porque são milhões de eleitores. Mas no Supremo, para ganhar no Supremo, eu só preciso convencer meia dúzia de ministros. Então, eu vou lá no Supremo e consigo aquilo que democraticamente eu não consegui.
E é isso que está acontecendo. Tá? Então, é alíquota de imposto, é política de segurança pública, é criação de lei penal. Tá? Agora, a mais nova tentativa vai ser o aborto. Tá? Vão querer alterar o Código Penal. A Argentina alterou o Código Penal para legalizar o aborto até o 3º mês, em qualquer hipótese. Como é que ela fez? Eu lamento, tá? Porque eu sou contra. Mas como é que ela fez isso? Os abortistas conseguiram maioria no Congresso Nacional da Argentina, na Câmara e no Senado. Onde é que os abortistas estão indo pedir a legalização do aborto no Brasil? Não passam nem na porta do Congresso, ignoram o Congresso. Estão indo direto ao Supremo. Tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação disfuncional, como disse o doutor Roberto Italiano, em que o Supremo está administrando e legislando. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado no Brasil. Quando a esquerda governou, nos últimos 16 anos, antes do presidente Jair Bolsonaro assumir a presidência, você sempre teve uma oposição, né, que, obviamente, não está obrigada a concordar com todos os rumos da política ditada pelo governo central. Isso é normal para a democracia, né? Nós temos, infelizmente, eu acho que é uma aberração brasileira, que não encontra paralelo em muitas outras legislações. Nós temos aí 30, 40 partidos políticos, né? Partidos políticos que não têm representatividade alguma em cenário político, seja local, estadual ou federal, mas você cria esses organismos políticos, porque a gente também tem uma lei de incentivo a esses partidos, né? Basta você ter uma representatividade mínima, ter um coeficiente mínimo, que você já puxa uma grana boa do fundo partidário. Essa é a grande verdade. Tem partidos que não representam absolutamente nada no cenário brasileiro, mas que têm uma fatia do fundo partidário. E aí eu vejo, né, sem tecer nenhum tipo de comentário político favorável ou contra o governo que aí está posto, eu vejo que a partir do momento que o atual presidente assume a cadeira, a oposição, né, ela para de agir da forma que agia nos governos anteriores. Nós tivemos 2 governos do presidente Lula, nós tivemos 2 governos da Dilma, né? Completou o mandato da Dilma o próprio Michel Temer, e aí a gente passa a governar contra o Brasil, né? Porque você ser oposição é você combater e criticar o que está errado, mas não é você querer que as coisas deem toda errada para você dar uma de bombeiro quando o parquinho está pegando fogo. Infelizmente, a qualidade política que a gente tem é uma qualidade política de que ou eu estou governando ou tudo tem que dar errado para eu voltar a governar. E não há nenhum bom senso, né? Também seria até utópico querer bom senso da oposição que aí está. Não há nenhum bom senso da oposição em legislar em prol do Brasil. Então você tem um vácuo muito grande hoje na seara legislativa, né? Nós temos um corpo legislativo muito ruim. As leis que têm saído do Congresso Nacional são leis que deixam muito a desejar, principalmente na minha área, que é a área jurídico-penal, né? Então a gente teve a lei do Sérgio Moro, né, que é a chamada lei do combate ao crime organizado, que ela saiu completamente disfuncional, que ela foi completamente alterada, tanto a forma, quanto a essência, quanto a consequência. A gente vive um momento muito grave no Brasil, que é um momento em que a impunidade está agraçando em todos os níveis. Nenhum de nós tem dúvida de que o Brasil precisa de um freio de arrumação para que essas forças que estão se contrariando e tomando atitudes que não deveriam ser atitudes tomadas por elas por falta de apoiamento legal, nós sabemos disso. Ronaldo, como é que você imagina que vai haver esse freio de arrumação
se é que você acha que vai haver, porque eu não acho. Ronaldo, No amor não vai haver. Ronaldo, eu vou procurar sair um pouco do aspecto jurídico e até político interno, né? Eu vou tentar ter uma visão pessoal minha, uma visão mais ampla do que está acontecendo no Brasil e com uma influência externa muito grande, né? A esquerda brasileira hoje é gramscista e tem na China a sua grande referência e apoio, né? Eu ontem estava no VLT e vinha andando no VLT, o VLT parou numa estação, porque na estação seguinte, à frente, tinha um movimento contra o governo, repleto de bandeiras vermelhas e algumas amarelas, com tons amarelados. Isso é a cor típica da bandeira. Não tinha uma bandeira nacional, tinha uma bandeira, me parece, também eu acho que era do Iraque ou da Síria ou coisa parecida. O VLT parou, eles vieram chegando e tal, até ordeiramente, sem desorganização e tal, mas o que me chamou a atenção é que só tinha bandeira vermelha e com tons, algumas coisas amarelas e tal. Típica bandeira da China. Eu hoje ouvi também um noticiário dizendo que uma pessoa, passando um programa típico como esse nosso, dizendo que a China enviou para os sindicatos brasileiros 300 milhões, não sei se de reais ou de dólares, né? E isso após uma entrevista do Lula para um órgão do governo chinês ou da imprensa chinesa e tal. Então, a minha grande preocupação é que aconteça com o Brasil, né, o que está acontecendo com a Austrália. A Austrália se desenvolveu tremendamente nos últimos 30 anos, basicamente exportando para a China. Hoje a China quer interferir na política interna da Austrália, né? Você vê agora, recentemente, né, o diplomata na França chamou um cientista, um deputado francês, de hiena louca. Quer dizer, a agressividade da China, ela se faz em todos os setores. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê os presidentes dos poderes, né, legislativos defendendo posição do diplomata chinês em relação ao deputado brasileiro. Na França foi o contrário. O governo chinês imediatamente saiu em defesa do seu nacional. Então, eu tenho muita preocupação com esse ativismo da esquerda no Brasil, que é gramscista. A finalidade realmente é fazer com que aconteça o que está acontecendo. Quer dizer, a disfuncionalidade das instituições cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir de matérias constitucionais, não é? O Supremo Tribunal Federal está lá para dirimir os conflitos, né, existentes entre indivíduos e instituições, empresas, estados, entre estados e o indivíduo, entre estado e estado e tal, mas sempre sob o ponto de vista constitucional. Mas o Supremo não, o Supremo está legislando, como o Marcos falou, com perfeição, o Marcelo também, né? O Roberto também tocou na questão da limitação da atuação da polícia aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, parece que o Brasil está entrando nessa rota, né? Essa oposição sistemática, sem ideias, né? É o fora fulano. Se o governo não for da esquerda, já vem o mantra fora Fernando Henrique, fora Collor, fora Temer, agora é o fora Bolsonaro. Quer dizer, eles não propõem nada, eles querem destruir tudo. Então, nós precisamos da China, precisamos tratar da China como um parceiro comercial e só no âmbito do comércio. Não temos identificação religiosa, não temos identificação cultural, não temos identificação histórica, não temos identificação política. Isso aqui é uma democracia, com muitos problemas, a gente sabe, mas nós prezamos a liberdade. Nós queremos ter... tem gente que chama o presidente aqui de bozo, né? Vai lá chamar o Xi Jinping diz que o cabelo dele não corresponde ao corte determinado pelo partido. Pronto, no dia seguinte o cara desaparece, é preso e tal. Enfim, eu acho que onde isso vai parar depende, eu vou te responder agora, Ronaldo, a pergunta final, depende de nós tomarmos consciência dessa ingerência cada vez mais concreta e real do Partido Comunista Chinês no Brasil. Não é possível nós imaginarmos que uma decisão do Supremo Tribunal Federal esteja sendo tomada aleatoriamente a certos movimentos, pensamentos, ideologias e grupos no Brasil.
Você acredita que exista uma articulação para desmontar o esforço que a direita democrática fez para se organizar e chegar ao poder, ainda que através de um fenômeno chamado Bolsonaro, para que a esquerda volte ao poder? E esse vai ser o final da nossa história? Essa sua pergunta é muito boa, Ronaldo, porque ela remete a uma característica do pensamento de esquerda que faz com que esse pensamento seja totalitário. O sujeito que é de esquerda, ele tem convicção de que ele tem um monopólio da verdade e da virtude. Você me dá licença um minutinho para fazer uma parte aqui que eu acho que é fundamental nesse momento? É rápido. O cara de esquerda, na época dos militares, ele pedia democracia no Brasil e ia tomar bênção na democracia cubana, na democracia soviética e na democracia chinesa. Como é que você vê essa falta de concatenação entre a prática e o discurso dessa turma? Isso nunca foi característica do pensamento de esquerda, né, Ronaldo? Pensamento de esquerda, se você for olhar historicamente, a gente pode voltar aí na máquina do tempo até onde você quiser, mas outro dia eu contei, publiquei, e sempre faz sucesso, eu republico de vez em quando, a minha versão da história da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa começou lá, a queda da Bastilha, né? Era fraternidade, né? Liberdade, igualdade, e 10 anos depois a França estava sob o imperador, Napoleão, que mergulhou a Europa inteira numa guerra onde morreram milhões de pessoas. Aí a França teve outra revolução em 1830 para trocar um rei por... depois de Napoleão caiu, voltou a restauração do rei, né? Quer dizer, morreu um montão de gente, não adiantou nada. Aí teve outra revolução em 1830, depois em 1848 teve outra revolução, acabou no final das contas que elegeram um presidente que era sobrinho de Napoleão. Aí o presidente Napoleão, né, sobrinho, se declarou imperador. Foi o Napoleão, né, a França voltou de onde ela tinha saído, na verdade pior ainda, né? Então, e aí durante esse período teve o episódio da Comuna de Paris, né, no meio da guerra com a Prússia, no meio de uma guerra com um Estado inimigo, os habitantes de Paris, né, na verdade, alguns grupos tomaram o poder e declararam que Paris era uma comuna. E você teve, dentro de Paris, a Guarda Nacional em guerra com o exército francês. Né? Mortos e mortos e mortos. Uma das pessoas que prestou atenção nisso tudo que estava acontecendo na França era um cara chamado Lenin, que, alguns anos depois, levaria essa desgraça toda para a União Soviética. Então, o pensamento de esquerda, quem é de esquerda mesmo, militante, ele tem essa dissonância cognitiva. Há 2 semanas atrás aconteceu um incidente curioso no Twitter, quem for lá pode ver, uma jornalista famosa, não vou dizer o nome dela, publicou num grande jornal de São Paulo, também não vou dizer o nome do jornal, porque eu estou sem dinheiro para pagar advogado. Olha só, porque você falar o nome da pessoa pode te dar um processo, é isso? Mas não é nem relevante, porque eu vou contar a história, todo mundo com 2 cliques aí descobre. Essa senhora escreveu um artigo no jornal dizendo que bom mesmo eram os revolucionários russos, que tinham resolvido o problema da realeza russa, né, rapidinho, com meia dúzia de tiros de fuzil, e estava tudo resolvido. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei, é fácil de achar na internet, um retrato da família real russa, Romanov. Tá? Tem lá, era o pai, a mãe e 4 ou 5 filhas e um garoto pequeno. Essa família foi levada para um porão pelos revolucionários russos, num porão. Eles foram fuzilados a queima-roupa e como algumas meninas, né, algumas das princesas, elas tinham costurado pedras preciosas no forro dos vestidos. Então, as balas não atingiram, elas não morreram na hora, né? A morte não foi imediata.
revolucionários foram lá e enfiaram baioneta nas meninas. Isso é o revolucionário de esquerda. O revolucionário, a história, não existe na história mundial nenhuma situação em que revolucionários comunistas e socialistas tenham chegado ao poder e não tenham detonado uma perseguição implacável em cima de toda oposição. O fascismo, que é um irmão gêmeo tão odioso quanto o comunismo, né? O fascismo e o nazismo, nasceu de uma costela do comunismo. Né? O Mussolini, na adolescência, era esquerdista, socialista, comunista, depois virou nazista. Então, o que se passa na mente de um militante esquerdista é uma profunda dissonância cognitiva. Ele é como dizia George Orwell no seu livro 1984, né? Você tinha o Ministério do Amor, que era encarregado da guerra, tá? O Ministério da Verdade, que era encarregado da propaganda ideológica. É isso, esse é o resumo da filosofia de esquerda. Nós vivemos, já há várias décadas, uma disputa entre duas visões do mundo. Quando essa disputa... Já houve um momento em que essa disputa era uma disputa mais séria, né? Mais de pensamento, mais filosófica. Essas duas visões do mundo são uma visão que diz o seguinte: você é um indivíduo, você toma conta da sua vida, você pode fazer o que você quiser desde que não invada a vida dos outros, e tudo que você ganha é seu e você resolve o que você faz com isso, mas, por outro lado, você também é responsável pela sua vida, né, e pelas coisas que você faz. Essa é uma visão do mundo. A outra visão do mundo diz o seguinte: você tem direito a tudo. Tudo tem que ser dado para você desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre. Tá? Quem vai cuidar de você é uma coisa chamada Estado. O Estado vai te dar tudo. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar educação, ele vai te dar segurança, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar emprego, ele vai prover tudo para você. E, em troca, ele vai tirar de você também a maior parte do que você ganha. Então, o que você ganha de salário, de rendimentos, a maior parte disso tem que ir para o Estado, porque o Estado vai cuidar de todos. Essas duas visões de mundo são as visões do mundo da esquerda, né, que diz que o Estado, né, é a razão da nossa existência. Esse é o resumo da filosofia de esquerda. Tá? O Estado vai cuidar de tudo, você tem direito a tudo, e todas as suas liberdades dependem do Estado. E a visão da direita, que é uma visão baseada no indivíduo, né? É a visão do liberalismo, é a visão do conservadorismo, que diz o seguinte: cara, vai à luta, trabalhe, se vire. Se você tiver dificuldades, a sociedade vai te ajudar, mas não tem sentido você tirar dinheiro do seu bolso para dar para alguém, para essa pessoa, usando o seu próprio dinheiro, te ajudar. Essas visões do mundo, Ronaldo, esquerda e direita, elas continuam hoje disputando o poder na maioria dos países. O que a gente viu nas últimas décadas, e aí eu vou responder a sua pergunta, é que esse combate ele se tornou um combate assimétrico. Por quê? O que a gente tem visto recentemente é que um dos lados desse combate, que é o lado da esquerda, ele, ao longo de muitos anos, ele adquiriu o controle do sistema de ensino, ele adquiriu o controle de toda a cultura, da mídia, de todo o sistema de entretenimento, tá? E cada vez mais ele penetra na área do direito. Tanto que no Brasil se ensina hoje como dogma, na maioria das escolas de direito, um troço chamado garantismo penal. Foi criado por um italiano chamado Luigi Ferrajoli, e simplificando, como eu não sou advogado, não sou bacharel em direito, eu posso simplificar as coisas. O garantismo penal diz o seguinte: o bandido não é bandido. Ele cometeu um crime porque ele é um pobre coitado, a culpa é sua, seu safado, a culpa do crime é da vítima, não é do bandido, a culpa do crime é da sociedade, e por isso o bandido não pode ser punido. Muito bem. Essa guerra é assimétrica, porque um lado tenta usar de argumentos, de razoabilidade, um lado tenta falar da Constituição, o outro lado quer o poder a qualquer custo.
Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também em todos os horários e em todos os dias que você já se acostumou a assistir às nossas repetições e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá!